E aí, galerinha? Então, para encerrar o dia de hoje, né? Tava falando agora há pouco em relacionamento interpessoal sobre comportamento. E na aula de hoje, eu falei de um assunto interessante, que nós ganhamos as pessoas e também as perdemos justamente pelo comportamento. E como que isso pode se aplicar no nosso dia a dia? Ganhamos as pessoas se a gente saber tratar elas, se a gente saber como lidar com problemas no nosso dia a dia, né? Então, as nossas ações, elas vão impactar na nossa vida, tanto profissional, como também na nossa vida familiar, no nosso dia a dia, na nossa comunidade, né? Então, para a gente poder hoje viver em sociedade, eu estava justamente abordando esse tema hoje com a sala de aula, e eu achei interessante, né, antes que foge da mente, a gente passar aqui para vocês, justamente esse ponto, né, que o ser humano ele precisa ter um filtro dentro dele. E esse filtro, gente, ele é interessante, porque se a gente não tiver, a gente não vai saber viver em sociedade hoje. A gente não pode ser a ferro e fogo. As coisas não podem ser do meu jeito, do meu ponto de vista, do jeito que eu acho que tem que ser. Então, a gente tem que ter um filtro dentro de nós, né? Para que o nosso comportamento ele possa assim melhorar o que nós já temos de bom. Uma certa vez eu estava como aluno e uma professora veio perguntando, né, para diversos alunos que estavam ali qual era o defeito que você tinha, né? Era para você apontar e comentar na sala como que você podia trabalhar melhor esse defeito. E eu fiquei pensando assim, puxa, tomara que ela não chegue em mim. Não chegue em mim, ela veio, chegou em mim e perguntou, né, qual era o defeito que eu tinha. Aí eu mencionei assim, olha, professora, me desculpa, mas eu não acho que o ser humano tem defeito. Eu penso assim, o ser humano, ele tem ajustes que precisa ser feito. Aí ela, mas como assim ajustes? Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho lá o pavio curto, falou comigo é ferro e fogo, escreveu, não leu, o pau comeu, como diz o ditado. Eu não tenho paciência, eu sou uma pessoa estourada, eu sou nervoso, eu sou nervosa, comigo não tem conversa. Então, se você acha que isso é um defeito, bacana, você teve uma identificação no seu perfil e que isso pode te atrapalhar a viver numa sociedade, na sua família e com seus amigos. Agora, o que nós podemos fazer? Em cima disso que você descobriu. Pega lá a sua ferramenta, o seu kit de ajustes e vamos fazer esse ajuste. Então hoje, gente, existe tratamentos psicológicos, tratamentos psiquiatras com remédios, existem dinâmicas, existem entrevistas, existe uma série de coisas que o ser humano, se correr atrás, se ele investir, o que acontece? Ele melhora o comportamento dele. Não é que você vai mudar a personalidade, porque personalidade não muda. O que a gente consegue melhorar numa pessoa é o comportamento, tá? Porque o bebezinho, quando nasce, ele já nasce com a sua personalidade. Não tem como a gente mudar perfil e personalidade de alguém. Isso é seu, isso é nato seu. Agora, comportamento, sim. O comportamento de qualquer pessoa nós conseguimos treinar e melhorar, tá bom? E aí o que vai acontecer? Se você treinar essa sua parte agressiva, essa parte estourada, que eu dei um exemplo, é lógico, digamos que eu seja assim, você vai conseguir melhorar isso daí. E quando você melhorar, você vai refletir isso na onde? Na sua família, na sua sociedade, no seu trabalho, na sua igreja. Então esse pequeno ajuste de que você fazer vai ser um reflexo de uma melhoria. E esse comportamento melhor, as pessoas vão te ver diferente. Então, é aquilo que eu falo. Com o nosso comportamento,
nós ganhamos as pessoas e também nós as perdemos. Vou dar um exemplo num trabalho. Se você chega no seu trabalho, você é uma pessoa fechada, você é uma pessoa que olha por baixo, olha por cima, olha de canto, é uma pessoa que é fechado, é retraído, como que você vai se socializar, né, nesse ambiente de trabalho? Fica difícil, as pessoas vão te ver, vão ficar com receio de se aproximar de você, vão ficar com, né, com aquela coisa, né? Difícil se aproximar de alguém que é fechado, é retraído, tá bom? Então, por outro lado, a gente tem que se mostrar ser uma pessoa melhor. A gente tem que buscar alternativas para que eu possa, no meu trabalho, na minha equipe, se desenvolver como um bom profissional, tá bom? Nosso comportamento fechado, então, num trabalho, né, onde no seu local que você vive, pode te prejudicar nesse aspecto aí. Se você tem um comportamento diferenciado, você é uma pessoa extrovertida, alegre, simpático, feliz, é uma outra situação. Fica mais fácil você ter amigos, fica mais fácil você conversar, mais fácil você resolver problemas e se socializar também, tá bom? Então pense nisso. O nosso comportamento, ele pode nos afastar de pessoas e também pode nos achegar mais, principalmente numa empresa, num local que a gente trabalha junto com muita gente, e isso é complicado. Lidar com o ser humano não é fácil, a gente sabe disso. Porém, existem alguns filtros que nós devemos fazer, tá? Por quê? Porque a linha entre o amor e o ódio, ela é muito fina. Você já prestou atenção nisso? Você fala assim, nossa, eu amo uma pessoa, eu morro por ele, por ela, eu não consigo dormir, eu mando mensagem, eu tenho sonho e não vejo a hora de estar junto, né? Principalmente quando está namorando é assim. Essa fase de fim de semana não vê a hora de se ver. Por outro lado, de repente algumas circunstâncias da vida acontecem e, né, a atitude daquela pessoa vem a te ferir. E aquela ferida, ela te prejudica. Aquele amor que você tinha, ele pode, não é bom, mas ele pode se tornar ódio. Ódio é uma palavra que eu não gosto. Ódio é uma palavra muito forte, é uma palavra que marca muito você, te adoece. Enfim, a linha entre o amor e o ódio, ela é muito fina. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que uma pessoa ama alguém demais e depois odeia demais? Seu comportamento, né? As suas ações, ela fez com que aquele amor acabasse, com que aquilo esfriasse, com que aquilo não tem mais prazer na vida. Você deixou de dar valor a qualidades importantes de alguém e essa pessoa, com o tempo, foi se desgastando e deixou de amar você. Novamente, está se referindo ao comportamento, tá bom? E interessante é o que? Se surgiu algum problema, algo nesse aspecto, a gente resolveu o mais rápido possível. Nunca deixe um problema resolver um outro dia, principalmente na sua empresa, né? Principalmente onde você tem muita gente perto de você. É normal ter problema, é normal ter conflito. O que eu tenho que fazer então é resolver o mais rápido possível. Porque se você não resolver o problema, o que acontece? Você fica indiferente com a pessoa, fica um bicudo com o outro, né? Não se fala, passa o dia inteiro, um fechado, um com a cara pro outro, então, indiferente. Só que eu tenho um problema. No outro dia, o que vai acontecer? Aquele problema que não foi resolvido, ele ficou aqui, no coração. Aí você ficou magoado, ficou triste com a pessoa, não esperava aquilo, enfim, não sabemos o que foi, só você e a pessoa sabe. Passou 2 dias, não resolveu, o que vai acontecer? Esse problema, ele sai do coração e pode subir para a mente. E aí você fica pensando, martelizando o reloginho, tic-tac, 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 e não resolve. Passa 2 dias, 3, uma semana, não quero ver mais a pessoa. Suporto ver mais ninguém, né? Odeio essa pessoa, não quero essa pessoa mais perto de mim. Então, por quê? Porque não resolveu um problema. Às vezes é uma coisinha tão simples, tão irrelevante, distancia as outras pessoas devido ao quê? O comportamento novamente, tá bom? Então, o nosso tempo é curto, né? Eu falei dessa aula agora há pouco, acabei de passar para a sala de aula, o pessoal gostou muito, eu gosto de falar desse tema também. Então, como eu estou, né, bem
por dentro dele, eu queria compartilhar com vocês e dizer que o seu comportamento ele é super importante no seu local de trabalho, na sua família, né? Principalmente na sua família, marido, né? Esposa, filhos, exemplos dentro de casa. Se você quer ter a sua esposa uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, dê carinho, dê amor, dê bom exemplo. Se você quer ter filhos amorosos, dê carinho, dê exemplo, dê amor. Você terá uma retribuição. Você não pode pensar só em mim, só no meu ego, só eu primeiro. Eu também tenho que servir para também ser servido, tá? Então, o nosso comportamento, ele sempre vai somar para mais. Hoje não importa se você seja bonito, feio, magro, alto, azul, vermelho, amarelo, roxo, enfim. O que mantém hoje as coisas bem ativa é o seu comportamento, a forma como você fala, o seu tom de voz, ele precisa ser trabalhado. Nem todo ambiente você pode falar alto, nem todo ambiente você pode estar gritando. Tem ambiente que você tem que falar baixo, tem ambiente que você tem que olhar mais, prestar mais atenção, agir com mais calma, ser perspicaz, ter discernimento, gente. Porque senão a gente traz problema e leva problema para casa. Então, a gente tem que ter um filtro. É difícil, a gente não tem um botão aqui atrás, liga e desliga. No meu trabalho, eu desligo o problema de casa. Aí na hora que eu chego em casa, eu desligo o problema do trabalho. Não tem como. A pessoa que fala isso, você tem que separar os problemas de casa do trabalho. É impossível. É impossível. Nem você que ensina isso, você faz isso. Porque não tem como. O que nós temos que ter é um filtro dentro de nós e saber separar muito bem as coisas para não cair na linha entre o amor e o ódio, que é muito fina, E isso se desgasta relacionamentos, amizades, né? Se desgasta e se acaba com atitudes e comportamento nosso. O que eu tenho que fazer então? Pensar, né? Eu tenho que pensar numa resposta que eu vou dar. Será que o que eu estou falando vai ser proveitoso? Não vai ser? Né? Isso vai acertar em alguém? Eu tenho que polir o que eu vou falar. Né? Será que eu estou polindo? Eu estou pensando? O que eu estou falando está indo igual uma flecha torta e está acertando alguém? Sem pensar. Eu estou sendo irônico demais. Então é isso que nós temos que ter, né? Um filtro. Para que o nosso comportamento, as pessoas possam nos ver com bons olhos, né? E a gente melhorar. Então, qualquer ajuste que eu fazer, a gente se torna um melhor filho, um melhor pai, uma melhor filha, uma boa mãe, uma melhor mãe, e por aí vai. As pessoas vão perceber isso em você. Só que tem que ter um início, tem que ter um começo. Tá bom, gente? Então, a matéria de relacionamento interpessoal é muito legal. Assim que der, eu vou pôr mais dicas aqui, tentar ser mais breve, mais curto, fazer um vídeo curtinho, né, com dicas rápidas aí. E isso é interessante. Fazer o que gosta, fazer o que a gente ama, se dedicar, fazer com amor, fazer com carinho, fazer nada por pressão, fazer nada nas coxas, né, empurrado, como o pessoal fala. Tá bom? Deixa aí o seu comentário para a gente poder bater um papo, deixar alguma dica também aí. E pense nisso. Meu comportamento, seja na sociedade, seja no transporte público, seja com meu vizinho, seja com meu chefe, encarregado e por aí vai. Eu tenho que saber conversar com as pessoas, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter postura também para falar com as pessoas. E quando a gente fala educação, postura, não estamos falando de você ser formal demais, é você ser você, mas ter educação, né? Ter jeito com as coisas, até para falar com seu pai, com a sua mãe. Digamos que seu pai e sua mãe aí errem alguma coisinha, você tem que ter respeito por eles. Você não pode falar assim, eu não falei que isso ia estar errado, a senhora não me escuta, o senhor não me escuta, eu sempre falo, mas parece que vocês estão cegos, parece que vocês estão surdos. Eu falei que ia dar errado. Não é assim, gente. Com seu pai e com a sua mãe, independente da idade que eles têm, eles merecem o nosso respeito, o seu respeito, porque te pôs no mundo, colocou eu no mundo. Se minha mãe estiver errada, meu pai estiver errado, eu vou ter jeito para falar com eles, né? Eu tenho que pensar numa forma de não ofendê-los e de não magoar. Independente se eles estejam certo ou errado, eu como filho, você como filha, temos que ter a obrigação de respeitá-los. Usar palavras, olha mãe, pai, vovó que me criou, me desculpa, mas
Eu posso até estar errado em falar isso, né? Mas com todo o respeito que eu tenho por ti, eu acho que a senhora cometeu um equívoco, não podia ser dessa forma. Então, o nosso comportamento de novo e a forma como a gente fala muda tudo. Você pode pôr mais fogo ou não, tá bom, gente? Então tá em você. O poder para resolver muitas coisas tá no seu tom de voz, em como você chega para resolver o problema, como você lidar com o problema, a leitura de tudo que você faz para poder chegar numa conclusão. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Obrigado aí por assistir aí esses mais de 15 minutos, né, de vídeo. Matéria isso aqui é uma ponta da matéria do relacionamento interpessoal, que eu gosto muito de falar desse assunto, um assunto bacana, um assunto incrível para a gente poder falar em sala de aula. Valeu, pessoal. Obrigado aí e até a próxima aí.